Antes de iniciar meu pronunciamento, senhor presidente, eu queria fazer aqui um registro. Morre Berta Becker, a cientista da Amazônia. Faleceu no último sábado, em seu apartamento de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 83 anos, a geógrafa Berta Becker, uma das mais destacadas cientistas brasileiras, membro da Academia Brasileira de Ciência, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro e agraciada com doutorado honoris causa e outras homenagens em muitos dos principais centros acadêmicos do mundo. Berta Becker é referência por seus aprofundados estudos sobre a Amazônia, com inúmeros livros e publicações. A geógrafa estudou a fronteira móvel da agropecuária no Brasil desde a década de 60. Começou com o crescimento da pecuária no Rio de Janeiro e São Paulo, depois em Goiás na década de 70, e a partir daí desenvolveu suas pesquisas de campo, principalmente na Amazônia. As pessoas pensam que isso é novo, mas não é. A expansão das fronteiras da pecuária na direção da Amazônia tem 50 anos, declarou recentemente. Berta Becker era, desde os anos 90, membro do Conselho Diretor da OCIP Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, da qual era também associada emérita. Sua dedicação para a instituição era total, profunda como tudo o que ela fazia. Comentou o diretor de política da instituição e amigo pessoal da cientista Roberto Esmeraldi. Berta foi uma cidadã 24/7. Eu trabalhava 24 horas por dia durante 7 dias por semana. Além de uma das pessoas mais inteligentes que já conheci na vida. Uma inteligência que a levava sempre a farejar as mudanças antes que elas se revelassem. A sociedade brasileira recebe uma herança ímpar e um desafio para décadas: decifrar e desdobrar o patrimônio de sabedoria que ela construiu. Esta é a homenagem do PMDB Nacional em memória a Berta Becker. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos agora encerrando o primeiro semestre do ano, momento propício para um breve balanço, uma pequena parada para considerarmos o que fizemos até aqui. A exemplo que Vossa Excelência fez ainda há pouco, senhor presidente, na tribuna do Senado Federal. Um balanço do período em que Vossa Excelência está aqui no Senado Federal. Este foi, senhor presidente, um semestre especialmente ativo para o Parlamento brasileiro. Aprovamos aqui no Senado mais de 540 proposições, desde simples requerimentos até propostas de emenda à Constituição. Parte dessas matérias ainda tramita na Câmara, parte já foi promulgada ou encaminhada para a sanção presidencial. Mas, de todo modo, todas incorporaram o nosso trabalho e nosso esforço. Gostaria aqui de destacar algumas dessas matérias, dentre as que julgo mais relevantes para a sociedade brasileira. Começo, senhoras senadoras, senhores senadores, destacando as propostas de emenda à Constituição que aprovamos nesse semestre. A primeira delas foi a PEC número 66, de 2012, que estendeu aos trabalhadores domésticos os direitos e garantias que já eram assegurados a todos os demais trabalhadores. Essa proposição pôs fim a uma desigualdade especialmente injusta, porque totalmente sem fundamento. Aprovamos também o projeto de lei número 224 de 2013, complementar, que regulamenta os novos dispositivos constitucionais relativos aos direitos dos trabalhadores domésticos, completando assim o trabalho de reestruturação normativa dos seus direitos. 3 outras PECs, incluídas na agenda
prioritária fixada pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, como resposta da Casa às demandas surgidas nos movimentos populares que surpreenderam o país nos últimos meses, merece destaque. Uma delas, a de número 3, de 2011, modifica as regras para a apresentação de propostas legislativas de iniciativa popular, tornando-as mais fáceis, tema a que se vincula igualmente o PRS número 47, de 2013, também recentemente aprovado. Atende, assim, a uma reivindicação que, mesmo quando não assumida explicitamente pelos manifestantes que tomaram as ruas de várias cidades do país, está implicitamente na origem mesma desses protestos, a reivindicação de maior participação política. Uma segunda PEC que aprovamos aqui no Senado tramita agora na Câmara. Vem ao encontro das reivindicações cada vez mais exigentes de que o princípio da moralidade pública, um dos ideais reguladores da administração pública, seja efetivamente respeitado. A PEC número 6 de 2012 estendeu a todos os que pretendem assumir uma função pública as exigências da lei da ficha limpa, ou seja, proíbe que pessoas tomem posse ou exerçam função pública caso não tenham sido condenados por decisão definitiva de órgão colegiado da Justiça por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e abuso de autoridade. Por fim, uma terceira já se inscreve no âmbito das reivindicações por uma reforma política. Refiro-me, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a PEC número 11 de 2003, que reduz de 2 para 1 os suplentes de senadores e proíbe a eleição para esse cargo de cônjuge ou parente consanguíneo do titular. Também esta já foi enviada para a Câmara, onde continua sua tramitação, e eu espero que seja aprovada o mais breve possível. Ressalto que, no âmbito da reforma política, ainda temos questões relevantes sobre esse tema, que merece toda a atenção desta Casa no próximo semestre, que se iniciará no início de agosto. Não tenho dúvidas que será muito benéfica para o país a aprovação das matérias que versam sobre esse tema. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abro aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre a reforma política. Há 19 anos, senhor presidente, o Congresso Nacional tenta aprovar uma reforma política profunda e não consegue. Lamentavelmente, muitas dessas matérias aprovadas em comissões não passam pelo plenário do Senado e da Câmara Federal. E agora está aí as ruas a cobrar. Uma reforma política, assim como cobram mais investimentos na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade urbana, no transporte coletivo, estão cobrando também uma reforma política. Não sei se dá mais tempo, se há mais tempo a se aprovar ou para se realizar um plebiscito para que o fruto dessa pesquisa, dessa consulta popular, possa ser aprovada no Congresso Nacional e possa valer ainda para 2014. Acho que não dá mais tempo. Não que a gente não queira. O PMDB já demonstrou na sua carta, na sua nota, na última convenção nacional, na última reunião da Executiva Nacional, que é plenamente favorável ao plebiscito, desde que haja tempo para valer para 2014. Senão, não há pressa. Se não houver tempo para 2014, não haverá pressa de se realizar também esse plebiscito no afogadilho. Aí a pressa, sim, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se debruçar o mais rápido possível, quando sequer se faz. E eu acho que ainda há tempo, vamos ter 60 dias após o início de agosto e setembro, para aprovar uma reforma política que possa valer para 2014. Então, esse é o apelo que eu faço aqui na tribuna do Senado. Já o presidente Henrique Alves, que é do meu partido lá na Câmara, já instalou uma comissão para discutir essa matéria.
para possivelmente aprovar alguns pontos ainda até outubro, e outros, então, poderão ficar para as eleições após 2014. Mas eu creio que ainda dê tempo. Vamos pegar os pontos de consenso, como coincidência de mandatos, fim da reeleição, que muitos partidos são favoráveis, mandato de 5 anos sem reeleição, o financiamento de campanha para os partidos e não para os candidatos. Esse é um tema que o PMDB já debateu e é consenso dentro do partido, que apenas os partidos políticos possam receber doações e não mais os candidatos, que é onde acontece os maiores crimes eleitorais. Enfim, tem vários temas que nós poderemos aprovar ainda para valer para as eleições de 2014. Por exemplo, o fim das coligações ou o voto majoritário. O fim das coligações proporcionais ajudaria, talvez, a diminuir a quantidade de partidos. Eu sou presidente de um partido, mas eu não tenho me furtado a debater, a discutir, a dizer que a quantidade de partidos que já temos hoje no Brasil é excessiva. Não existe ideologia para 32 partidos. Tanto é que os últimos partidos... Sim, Vossa Excelência diz que tem mais 30 informação neste momento. Iríamos para 62 partidos. Então, vou arriscar aqui uma frase. Quem viver, verá. O Congresso Nacional, a democracia brasileira, o Brasil não aguentará essa quantidade de partidos. Porque hoje, com 22 partidos, com representações na Câmara Federal, com 22 líderes, já é praticamente impossível se aprovar uma reforma. Se aprovar um projeto com profundidade, uma reforma que seja ela política, econômica ou qualquer que seja a reforma. Não há consenso mais. Virou uma torre de Babel. Hoje, principalmente aqui no Senado, não muito, mas na Câmara dos Deputados, virou uma torre de Babel. Não se aprova uma reforma nenhuma. É por isso que há 19 anos se luta para se aprovar uma reforma. E com 60 partidos, já tem 32. Né? E não adianta alguém dizer que não, mas a quantidade de ministério hoje é muito também em função da quantidade de partidos. O Brasil hoje tem 39 ministérios. Não existe nenhum país no mundo, que eu saiba, com essa quantidade de ministérios. A China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem apenas 24 ministérios. 24 ministérios. Os Estados Unidos parece que é 16 ou 17. A Alemanha 15, a Inglaterra 14, eu estou aqui, não sei se eu estou acertando bem isso, mas varia, eu fiz uma pesquisa mundial e varia entre 13 a 24 ministérios as maiores potências do mundo, os maiores países do mundo. Então o Brasil está sim com um número exagerado de ministérios, 39 ministérios. E quando tiver 60 partidos, vai ter que ter 50 ministérios. Porque ninguém consegue governar com a base de 30, 40 partidos, que é o que vai ter. Se hoje já tem 17, quando tiver 60 partidos, vai ter uma base para governar com 30, 40 partidos. Vai ter que dar cargo para todo mundo. Então, essa quantidade de partidos está exagerada e nós precisamos criar uma barreira. Infelizmente, o Congresso já aprovou uma lei aqui, o Supremo derrubou. Tentamos aprovar outra esse ano, o Supremo, por um momento, também interferiu, agora liberou novamente. E não é para... ninguém está aqui para impedir que a Marina da Silva crie um partido, ou que o Zé da Silva crie outro partido, né, o que A, o que B, mas é a quantidade de partido que está exagerada. Se a Marina quisesse filiar, até porque mesmo deixando à vontade, sem o Congresso impedir, sem o Supremo impedir, sem o TSE impedir, dificilmente ela vai conseguir criar esse partido até outubro. Ela vai ter que se filiar no outro partido. E tem partido hoje no Brasil para todas as ideologias. Não é possível que alguém não se encaixe na ideologia entre 32 partidos hoje aprovados já no país. Entre os projetos de lei, senhor presidente, continuando aqui o balanço do Congresso, do Senado Federal, entre os projetos de lei destaco inicialmente o PLV número 9 de 2013, oriundo da medida provisória número 595 de 2013, que tratou dos portos. O debate foi grande em torno dessa MP e o resultado, assim, me parece, foi uma norma necessária e importante para o desenvolvimento do país em uma área especialmente estratégica. Também merece destaque o PLC número 98 de 2011, que institui o Estatuto da Juventude. A juventude, muito nos cobrou aqui a aprovação desse importante projeto para a juventude brasileira. O número 26 de 2012, que tratou
sobre o conflito de interesses. O número 39 de 2013, que estabeleceu a responsabilidade da pessoa jurídica por corrupção. E o número 41 de 2013, que tratou da distribuição dos royalties do petróleo para a educação e a saúde. 75% para a educação e 25% para a saúde. Quanto aos projetos iniciados nesta Casa, destaco os PLS 240 de 2013, complementar, que dispõe sobre o rateio do Fundo de Participação dos Estados, o número 74 de 2010, que estabeleceu normas gerais para concursos públicos, e o número 204 de 2011, que definiu a corrupção como crime hediondo, dificultando ou intimidando, amedrontando mais, a corrupção no país. O número 105 de 2011, que estendeu o regime do Simples para os advogados, e o número 129 de 2012, que altera a arrecadação de direitos autorais pelo ECAD, um projeto também muito festejado pelos artistas de todo o Brasil. E o número 150 de 2006, que define organização criminosa. Foi, portanto, um semestre produtivo, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, de trabalho intenso, reforçado no último mês com a fixação de uma agenda prioritária pelo presidente Renan Calheiros e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves. Fico feliz em poder dizer que o Senado Federal esteve à altura dos desafios que lhe foram postos e soube dar uma resposta legislativa rápida, firme e competente a várias das justas reivindicações que surgiram nas recentes manifestações populares. Estou certo de que no próximo semestre daremos continuidade a este intenso trabalho legislativo, com a mesma competência e o mesmo empenho, de modo que possamos entrar em 2014, ano que será marcado pelas eleições, tendo cumprido a pauta reivindicada com urgência pela sociedade brasileira. Senhor presidente, era este o balanço que gostaria de fazer neste momento, desse primeiro semestre do ano de 2013. Era o que tinha. Muito obrigado.